Olá, garanautas! Bem-vindos a mais um vídeo do programa da Garateia ISS. E hoje eu trago uma atividade de quebra-gelo. Para a gente começar o nosso programa com o pé direito, quero passar para vocês um desafio para entender como é que vocês conseguem relacionar a questão do nosso peso com a estadia no espaço na Estação Espacial Internacional. Esse desafio é chamado do desafio da balança de banheiro, essas que a gente tem normalmente em quase todas essas casas, e ela funciona num princípio muito simples, né? As mais modernas são digitais, as mais antigas analógicas, mas a ideia é que quando você pisa em cima delas, você tem um deslocamento de uma mola, de um sensor, e esse deslocamento é proporcional ao seu peso. Aqui no Brasil, que a gente usa as unidades métricas, a gente usa massa, em vez de falar em peso. Então, nossa medição não está em newtons, que seria a unidade de peso, mas sim em quilogramas, que é a unidade de massa. Mas a massa, na verdade, o mecanismo mede o peso, e aí a gente faz uma conta matemática para chegar nessa massa. No meu caso aqui, vamos dizer que eu pese 100 quilos. Então, se eu pisar aqui no nível do mar, em cima dessa balança, ela vai medir 100 quilos. O peso, como todo mundo sabe, pela segunda lei de Newton, é igual à aceleração vezes a massa. Então, para chegar na massa, o que a gente faz, na verdade, é fazer a medição do peso e dividir pela gravidade da Terra, e aí a gente tem o valor da massa. Então, nosso desafio fica em cima de entender se essa medição vai variar com a altitude. Então, vamos imaginar que eu pego essa mesma balança, eu vou até o topo do Monte Everest, que está em torno aí de 8.700 metros, e aí eu meço o meu peso lá. A balança, ela vai marcar a mesma coisa que marcou no nível do mar, ou ela tem uma medição diferente? E aí eu vou além. Vamos dizer que a gente tem um grande terremoto, e aí de repente o Monte Everest cresce mais de tamanho ainda, e chega na altura da Estação Espacial Internacional, que está a 400 mil metros da superfície da Terra. Lá nessa altitude, a 400 quilômetros, será que se eu colocasse a balança no topo do Monte Everest e me pesasse, será que o peso seria o mesmo do que eu medi em terra ou teria diferença? Por último, em vez de a gente pensar no Monte Everest, vamos colocar essa balança dentro da estação espacial que está viajando a 27 mil quilômetros por hora. Quando eu peso dentro da estação espacial, qual que é o meu peso? É o mesmo do topo do Monte Everest na altura da estação espacial? Então, esse é o desafio da balança do banheiro. A gente quer entender diferentes altitudes, como que funciona essa variação do peso, e caso esteja dentro da estação espacial, como é que eu consigo comparar esses pesos. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês, alunos, pensarem e darem uma resposta para a gente até semana que vem. Vocês podem mandar, se vocês quiserem, uma resposta para o info@garateia.space, esse link aqui embaixo, dizendo o que vocês pensaram. E a gente vai utilizar esse quebra-gelo para começar o nosso programa, para depois ter um entendimento melhor de como funciona a microgravidade, esse ambiente que a gente tem dentro da Estação Espacial Internacional.